O arsenal da Ucrânia acabou de ficar um pouco maior e muito mais eficaz com a introdução de uma nova arma incomum, mas empolgante. Uma que sobe a alturas estratosféricas antes de cair sobre seus inimigos. Uma que é capaz de escapar de bloqueadores e sistemas de guerra eletrônica com facilidade. Uma com potencial para destruir instantaneamente as defesas aéreas russas, deixando as tropas, ativos e infraestrutura do Kremlin cada vez mais expostos a ataques subsequentes. Conheça o DART, o míssil que traz uma ideia de décadas atrás para o século XXI e pode se mostrar uma adição inestimável ao arsenal de armas da Ucrânia. O DART foi projetado pelo programa ucraniano Centro de Tecnologias Inovadoras. É um míssil leve, projetado para ser alçado ao ar com a ajuda de balões estratosféricos. Quando os balões atingem uma certa altitude, o míssil é liberado, usando sistemas de navegação integrados para seguir uma rota de voo pré-planejada antes de finalmente atingir seu alvo por cima. É um conceito surpreendentemente simples e a ideia de usar balões em guerras remonta a séculos atrás. Na antiga China, por exemplo, as chamadas lanternas Kongming eram usadas como dispositivos de sinalização militar. O estrategista Zhuge Liang foi o primeiro a usá-las para pedir ajuda ao ser cercado por inimigos, e a ideia logo se espalhou. No mundo ocidental, outro exemplo antigo de balões sendo usados para fins militares surgiu no final do século XVIII, durante a Batalha de Fleurus, na qual as forças francesas usaram um balão cheio de hidrogênio para rastrear o movimento inimigo e fornecer relatórios em tempo real às tropas terrestres. A França teve um corpo de balões, que durou pouco e foi dissolvido por Napoleão, mas a ideia de usá-los em batalha não acabou aí. As forças imperiais austríacas usaram bombas lançadas por balões contra Veneza em 1849, por exemplo. Eles prenderam explosivos de 24 a 30 libras, 11 a 14 quilos, em balões de papel inflados com ar quente, lançados de terra e de um navio a vapor. Cerca de 200 foram lançados, e pelo menos um atingiu a cidade como planejado, mas muitos foram levados pelo vento, mostrando os desafios de usar balões em batalha. Com o passar do tempo, várias forças militares ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, tentaram resolver esses desafios e descobrir novos métodos mais eficazes de guerra com balões. Na Primeira Guerra Mundial, balões eram usados como plataformas de observação, e na Segunda Guerra Mundial tiveram aplicações ainda mais variadas. Os britânicos usaram balões de barragem para interceptar ataques de bombardeiros alemães e mísseis de cruzeiro. Eles também organizaram uma operação militar inteira, a Operação Outward, usando balões. Isso envolveu o lançamento de quase 100 mil balões, metade com artefatos incendiários e metade com fios de aço, projetados para causar incêndios e danificar linhas de energia na Europa, criando caos para as forças alemãs. O Japão, por sua vez, usou balões incendiários, também conhecidos como bombas de balão Fugo, para entregar cargas explosivas através do Oceano Pacífico. Milhares desses balões, que mediam cerca de 33 pés ou 10 metros de diâmetro e eram feitos principalmente de papel de seda, foram lançados de Honshu, carregando explosivos e dispositivos incendiários. Centenas foram vistas na América do Norte, matando 6 pessoas e causando pequenos incêndios florestais. A maioria desses exemplos históricos teve resultados mistos, mas os militares modernos dispõem de tecnologias mais avançadas, maior compreensão das condições que afetam balões no ar e métodos mais sofisticados para contorná-las. Como resultado, algumas das forças militares mais poderosas do mundo, incluindo os Estados Unidos e a China, continuam explorando possíveis aplicações de sistemas baseados em balões. No entanto, a Ucrânia não está apenas explorando ou experimentando. A Ucrânia tem usado balões para causar confusão, caos e destruição entre as tropas russas há anos, segundo o Wall Street Journal. Mas nenhum país levou o uso de balões tão longe quanto a Ucrânia, que os utiliza para realizar ataques ousados no interior da Rússia, além de usá-los para reconhecimento, transporte e como iscas. De fato, as forças de Kiev recorreram a balões no início do conflito para lançar bombas e granadas sobre os russos ou como iscas para esgotar as defesas aéreas inimigas. Em 2024, Kiev havia aprimorado seus esforços baseados em balões, utilizando produtos de fornecedores americanos, como sistemas de entrega para armas kamikaze compactas.
Esses balões deram à Ucrânia a capacidade de atingir alvos russos muito além dos territórios ocupados e atravessar a fronteira internacional entre as duas nações. E balões foram usados em inúmeros ataques a campos de petróleo, refinarias, terminais portuários e centros ferroviários. Como observa Michael Kaufman, especialista em assuntos militares russos da Fundação Carnegie para a Paz Internacional, esta é uma parte muito importante do esforço geral da Ucrânia para trazer a Rússia à mesa de negociações em termos muito mais razoáveis. E isso se deve, em parte, aos balões. Não é de se surpreender, então, que os engenheiros militares da Ucrânia estejam buscando maneiras de ir ainda mais longe. E o míssil DART é o resultado dos esforços deles. Veja uma análise detalhada do que ele é e como funciona. O Centro de Tecnologias Inovadoras não revelou as especificações técnicas exatas, nem do míssil em si, nem dos balões usados para lançá-lo. No entanto, dados disponíveis publicamente sugerem que o míssil é razoavelmente compacto, medindo cerca de 1,80 m de comprimento e pesando próximo de 13 kg, ou 29 libras quando vazio. Disse que ele é capaz de transportar ogivas com peso entre 3,5 kg, ou 7,7 libras, e 10 kg, ou 22 libras, dependendo da configuração. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Acredita-se que a ogiva incorpora elementos penetrantes à base de grafite, embora, novamente, não haja detalhes específicos confirmados sobre como ela funciona ou contra que tipos de alvos pode ser empregada. Também não sabemos o alcance exato, o índice de precisão ou mesmo o status de produção desse míssil, o que é perfeitamente normal, já que a Ucrânia não quer divulgar dados que os russos possam usar contra eles. É melhor manter essas armas em segredo até estarem prontas para uso na guerra, pois assim aumenta a chance de surpreender o inimigo. Embora muitas especificações ainda sejam confidenciais, temos uma ideia geral de como o DART funciona. Relatórios indicam que balões estratosféricos o levarão a altitudes entre 12 e 18 km, ou seja, de 7,5 a 11,2 milhas. Assim que atinge a altura certa, o míssil é lançado. Nesse momento, ele depende de atuadores servo especiais e sistemas de navegação integrados para se estabilizar no ar e seguir sua rota de voo pré-definida. Pode parecer um detalhe menor, mas é crucial. Pois se o míssil fosse solto de um balão sem estabilização, poderia facilmente desviar quilômetros do curso. Em vez disso, o DART se direciona para o alvo durante a descida, mas quando está a cerca de 3,7 milhas ou 6 quilômetros da superfície da Terra, seu sistema de navegação é completamente desligado. Esta é sem dúvida a parte mais importante e interessante do design do DART. Com o sistema de navegação desativado, ele depende de um motor de combustível sólido para continuar em sua trajetória de voo, seguindo um curso pré-definido até colidir com seu alvo, que pode ser qualquer coisa, desde um depósito de munição até um tanque de armazenamento de óleo. Agora, aqui está o motivo pelo qual isso é importante. A Rússia depende cada vez mais de sistemas de guerra eletrônica, EW, para bloquear, enganar ou interromper drones e mísseis ucranianos. Seus engenheiros seguem inovando, acrescentando antenas e criando sistemas mais complexos.
Para neutralizar os ativos aéreos da Ucrânia em voo, cortando comunicações e desativando sistemas de navegação, impedindo-os de atingir seus alvos. A vantagem única do sistema DART é que ele não depende de comunicações externas ou de sistemas de navegação por satélite durante os últimos quilômetros de sua descida. Na teoria, mesmo que a Rússia tenha muitos bloqueadores de guerra eletrônica em terra para sobrecarregar as ondas de rádio com sinais falsos e estática, isso não faz diferença. O ruído não afeta esse sistema, pois ele não ouve. Em vez disso, ele cai silenciosamente, sem qualquer comunicação, em direção ao seu alvo, e os bloqueadores não podem fazer absolutamente nada para detê-lo. Em uma guerra cada vez mais dominada pela tecnologia de guerra eletrônica, isso é crucial. De fato, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais observa que a guerra eletrônica se tornou uma das forças definidoras do conflito, com grande impacto para ambos os lados. Na noite de 14 para 15 de junho, por exemplo, a Rússia lançou impressionantes 70 mísseis e mais de 600 drones, um total de 681 vetores aéreos contra vilas e cidades ucranianas. A Ucrânia conseguiu destruir ou bloquear 632 desses ativos, sinalizando o poder notável e o potencial dos sistemas de guerra eletrônica para salvar vidas e prevenir desastres. A ampla presença de bloqueadores de GPS no campo de batalha levou Rússia e Ucrânia a uma corrida desesperada. Para encontrar métodos alternativos de orientação ou para desenvolver armas que efetivamente já sabem para onde estão indo desde o início e não precisam ser guiadas o tempo todo. Como o DART. Mas antes de explorarmos os outros benefícios únicos, aplicações e possíveis desvantagens dessa nova arma, tem mais de onde isso veio. Se você está curtindo The Military Show, inscreva-se! O potencial do DART de escapar dos sistemas de guerra eletrônica do inimigo é talvez sua maior vantagem, mas não é o único. Um grande benefício desse sistema é ser lançado de um balão, permitindo sua implantação praticamente em qualquer lugar. Isso inclui locais na linha de frente, assim como locais bem dentro do território ucraniano, já que gráficos históricos de clima mostram que os ventos estratosféricos tendem a soprar na direção leste, da Ucrânia para a Rússia. Um balão poderia ser lançado em Kiev e seguir a brisa por 160 km ou mais até Moscou antes de liberar sua carga. Como falamos de balões, não aeronaves, os soldados ucranianos só precisam inflar o sistema e soltá-lo. Não há necessidade de pistas de pouso ou aeródromos, nem é preciso colocar a vida de um piloto em risco ou arriscar o dano ou destruição de uma aeronave cara para usar esse tipo de munição. Eles podem ser lançados a qualquer momento, de praticamente qualquer lugar, e simplesmente deixados para seguir sua jornada até o território inimigo. Isso dá à Rússia algo completamente diferente com que lidar. Até agora, ela teve que lidar com uma variedade de drones e mísseis desenvolvidos internamente pela Ucrânia, além de armas ocidentais, como os Storm Shadow e os ATACMS. Apesar das diferenças, muitos desses sistemas seguem padrões convencionais e apresentam vulnerabilidades similares que podem ser exploradas com a ajuda de radares, defesas aéreas e tecnologias de guerra eletrônica. O DART é diferente em quase todos os aspectos. Ele alcança alturas superiores às de drones comuns e avança rapidamente para seus alvos sem depender das mesmas tecnologias de navegação de mísseis comuns. Isso é um problema para a Rússia, pois o Kremlin ainda não tem uma forma comprovada de neutralizar esse sistema. Tudo o que pode fazer é esperar que seus sistemas de defesa aérea, como o S-300 e o S-400, consigam detectar os mísseis na aproximação e interceptá-los antes do momento do impacto. Porém, nos últimos anos, ficou claro que esse tipo de sistema não é confiável. Dezenas foram danificadas e destruídas pela Ucrânia, e com menos defesas disponíveis, os comandantes do Kremlin foram obrigados a reposicionar seus recursos restantes e priorizar a proteção de sua infraestrutura mais importante e de outros locais, como Moscou. Ainda assim, a Ucrânia mostra que as defesas russas são insuficientes, pois operadores de drones de Kiev realizaram ataques sucessivos até nas maiores e mais bem defendidas cidades, como a própria Moscou e São Petersburgo. Com o DART, as forças de defesa da Ucrânia podem tornar esses ataques ainda mais letais e devastadores para o Kremlin. Ela poderia, por exemplo, lançar uma série de mísseis DART como primeiro ato de ataque aéreo, usando-os para desativar radares ou defesas na zona-alvo.
Depois, poderia seguir com enxames de drones e mísseis convencionais, destruindo partes expostas da infraestrutura de energia e ativos militares. E os benefícios não param por aí. Também há a questão do custo. Não é segredo que, apesar do generoso financiamento e dos pacotes de apoio de seus aliados na Europa e fora dela, a Ucrânia não consegue igualar os gastos altíssimos da Rússia em defesa. Também não pode igualar seu oponente em termos de vastos estoques de munição, efetivo ou capacidade de produção militar. Ela não possui as enormes fábricas e redes logísticas das quais a Rússia depende para fabricar mísseis e drones caros em grandes quantidades. Ela precisa agir diferente, sendo adaptável e econômica. Por isso, a Ucrânia investiu em inovações domésticas, como seu diversificado exército de drones, formado principalmente por veículos aéreos não tripulados, baratos e fáceis de produzir. Por isso, a Ucrânia passou tanto tempo na guerra investindo em sistemas funcionais, acessíveis e difíceis para o inimigo lidar, em vez de buscar a arma perfeita. Um míssil leve lançado por balão se encaixa bem nesse perfil. Por ser compacto e capaz de flutuar no ar sem necessidade de lançamento ou piloto, o Dart deve ser relativamente barato para a Ucrânia produzir em série. Embora não saibamos o custo exato de cada unidade, provavelmente são bem mais baratos que sistemas de mísseis de cruzeiro ou balísticos maiores e mais complexos. E mesmo que a ogiva do Dart seja relativamente pequena, ainda deve ter força suficiente para causar sérios danos aos tipos certos de alvos. Dito tudo isso, é importante não se empolgar e assumir que o Dart é uma arma perfeita ou que resolve todos os problemas da Ucrânia. Ainda há muito a aprender sobre esse sistema, e será preciso tempo e paciência para entender totalmente suas capacidades e eficiência no mundo real. Especialistas já estão questionando, por exemplo, o quão eficazes os sistemas de navegação do Dart precisam ser para que ele consiga permanecer no alvo, mesmo quando esses sistemas são desativados. Muitos também apontaram problemas históricos relacionados a sistemas baseados em balões. Qualquer pessoa que já deixou um balão escapar ao vento, por exemplo, sabe o quanto esses objetos são facilmente afetados pelo vento e pelas condições climáticas em geral. Claro, balões estratosféricos de nível militar não são exatamente iguais aos balões de aniversário que alguém pode usar em casa, mas muitas das mesmas regras ainda se aplicam. Eles podem ser levados em várias direções e sofrer mudanças repentinas na intensidade do vento e no clima. Fatores como o momento do lançamento e as condições de liberação podem trazer incerteza, dificultando o controle do Dart. Portanto, é preciso questionar o alcance total do Dart, a probabilidade de atingir seu alvo e qual é a margem de erro em relação à sua precisão. Ainda precisamos saber o custo de fabricação por unidade e se o sistema já foi testado ou usado em combate real, ou se permanece nas fases iniciais de planejamento e protótipo. Sem essas informações, é impossível tirar conclusões definitivas sobre o verdadeiro valor e a viabilidade da arma. Com base no que sabemos, há muitos motivos para otimismo sobre esse sistema. Pelo menos no papel, resolve vários problemas que a Ucrânia teve com munições convencionais, mas traz novos desafios ao inimigo. É uma proposta única que, se bem sucedida, pode abrir espaço para sistemas semelhantes, feitos para combater tecnologias de guerra eletrônica, desativando seus próprios sistemas de navegação ao se aproximarem do alvo. E Kyiv não tem intenção de parar por aqui. Apesar do sigilo sobre as especificações do Dart, os desenvolvedores admitiram que a tecnologia pode servir de base para futuros projetos, como mísseis balísticos e mísseis superficiar. Novamente, não há mais detalhes sobre o que isso pode envolver. Mas as equipes da Ucrânia podem explorar formas de usar balões para lançar munições maiores e letais, ou incorporar sistemas de navegação mais avançados nessas armas para contornar os bloqueadores eletrônicos russos. De qualquer forma, uma coisa é clara: a ambição da Ucrânia continua incomparável, e o país segue demonstrando um compromisso inabalável com a inovação, sempre buscando novas formas de romper limites e expandir as possibilidades das tecnologias militares além do que o mundo consegue imaginar. É por causa de sua ambição, inovação e autoconfiança que a Ucrânia está em uma posição tão forte neste momento, enquanto a Rússia mergulha em uma crise cada vez mais profunda e sombria. Você pode saber mais sobre isso neste vídeo, que mostra como até mesmo Vladimir Putin está começando a perceber que sua guerra está condenada.
E para saber mais sobre as implicações de longo prazo desse fato, assista a este vídeo, que mostra como a Rússia pode continuar sofrendo por gerações, mesmo quando a guerra finalmente acabar. E para uma análise mais aprofundada e informações atualizadas sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros grandes conflitos ao redor do mundo, não deixe de se inscrever no The Military Show hoje mesmo.